Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, esse é o canal Atmosfera, o canal de entrevistas. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que essa é uma oportunidade maravilhosa que eu estou tendo de entrevistar alguém que eu tive a oportunidade de ver o trabalho pessoalmente. E isso é uma experiência legal, né? Eu tive a oportunidade de estar presente nesse no projeto O Que Te Assombra, né? Que é a temática da entrevista de hoje. E eu tive a oportunidade de estar presente em duas visitas. Então, estar aqui hoje é uma outra oportunidade de conversar, de dialogar e de trazer para vocês um pouco do universo desse projeto maravilhoso, que eu fiquei realmente muito fã. Então, e com a presença do João Pedro da Paz, que é uma pessoa que ajudou a gente. João, acho que está rolando um bom barulho aí com você. Aqui, obrigado. Oi, não, era Então, aí o que compartilhamento aqui da acontece? live. Ah, beleza. Então, aí queria agradecer a todas e todos que acompanham e agradecer ao João, afinal de contas, ele que me deu suporte para poder fazer as lives, para poder iniciar o projeto da Atmosfera, como a gente faz hoje com lives e, enfim, né? Durante a pandemia, a gente conseguiu realizar centenas e centenas de entrevistas graças a esse suporte dele. Então, Tiago, Tudo boa bem, Pedro? noite, Tudo bom, João? Tudo tudo bem? bem? Tudo Legal. jóia? Poxa, João, tudo Queria te bom? Tudo agradecer bom? imensamente por estar aqui conosco presente. Queria Não, agradecer ao João Pedro, meu xará, e queria pedir para você se apresentar para nós, por gentileza, para o público que está claro, aqui presente. eu sou o Thiago, eu sou o idealizador, um dos idealizadores do projeto, né, do Que Te Assombra, que é um projeto meio terapêutico, assim, é uma coisa que eu fiz, todo mundo faz as coisas imaginando, né, tem aquele discurso meio chavão de que, eu fiz isso, eu faço isso para vocês, eu faço isso para não sei o quê, eu não. Eu fiz para mim mesmo, era uma necessidade quase que de seguir a minha trajetória claro, quando ela se comunica também com as pessoas que são do meu convívio, né? Durante o final da pandemia e foi um passo importante para eu conseguir depurar tudo o que aconteceu. Acho que todo mundo teve um contato muito cru com a morte, né? Eu perdi uma pessoa muito querida da minha família, uma tia, mas vi famílias sendo dizimadas muito próximas de mim e foi bastante assustador perceber essa transformação de pessoas em números. Então eu procurando uma forma de me conciliar não só com o tema da morte em si, mas também com aquelas coisas, com aquelas situações, com aquelas, enfim, experiências que a gente não sabe explicar muito bem, eu comecei a consumir compulsivamente todo o conteúdo que tratava desse assunto, desde de matrizes mais eruditas sobre o tema. Hoje eu tenho um doc até sobre cuidado paliativo, sobre o ensino de cuidado paliativo, que foi uma outra experiência de família que eu tive, até as histórias de assombração mesmo, né? E nesse, e nesse meio termo aí, entre o fantástico, o extremo e os seus possíveis olhares sociais, eu li um livro que é muito, muito importante para a gente, que é o Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, que faz um paralelo muito interessante entre as histórias do Recife, né, e as histórias sobrenaturais do Recife e o desenvolvimento urbano da cidade. Então, eu achei que foi muito legal. Esse livro foi muito importante para a gente, porque eu quis replicar essa oportunidade de estudar histórias sobrenaturais. O que ele fez no Recife, eu quis fazer em Campinas, embora more em São Paulo durante a semana, minha esposa e minhas filhas ficam em Campinas e eu vou encontrá-las sempre nos finais de semana, né? A partir do finalzinho da semana eu vou para aí. Então, na pandemia, naquele finalzinho, julho, agosto, eu ainda estava em home office e eu comecei a pesquisar, tanto na literatura como um pouco na internet, as histórias de Campinas. Não encontramos nenhum acervo organizado disso e resolvemos fazer esse acervo. Então, o primeiro passo foi pegar essas histórias. Quando a gente pôde abrir, voltar a conviver, ainda que de maneira parcimoniosa, né?
devagar. Eu fui para esses lugares onde a gente tinha encontrado, né, os locais onde essas histórias eram relatadas, conversava com as pessoas, aí que, enfim, foi também um retorno à sociabilidade, né, que eu, dentro ainda das limitações que existiam, mas eu comecei a fazer isso, ir no cemitério novamente. Eu sempre gostei do tema, mas nunca foi algo que, de fato, eu havia me dedicado para, né? Então, eu acabei fazendo isso, e aí essas histórias a gente levou com um modelo um pouco diferente do comum. Está, quem tiver curiosidade de ver, está lá no nosso YouTube. A gente começou a fazer retratos narrados dessas histórias. O Matheus é um grande artista plástico que faz parte do grupo, e ele fazia as ilustrações filmando, então parecia um tipo de Draw My Life. Eu gosto mais das expressões em português, parece mais um retrato narrado, e eu narrava, ou os meus parceiros, ou a gente narrava junto essas histórias. Mas não tinha graça nenhuma a gente levar para a internet só. O mais legal de tudo isso, sem dúvida nenhuma, era vivermos essas experiências com mais gente, para que a gente não fosse pura e simplesmente o interlocutor dessas histórias, né? Eu nunca, não me atrai assim o fato de eu saber tudo e você não saber nada, e você não saber o que está acontecendo, e só eu tá traduzindo tudo, né? A gente vê muito isso na internet, então eu resolvi, mesmo não tendo nenhuma formação nesse ambiente, né, no ambiente turístico, resolvemos montar um passeio que os primeiros foram caóticos, virou meio uma caça ao tesouro, mas logo se transformou, até com a ajuda do pessoal técnico da Secretaria de Turismo, logo virou um passeio. Então, o passeio ele era no centro da cidade de Campinas e ele terminava no Cemitério da Saudade. Então, qual foi o primeiro problema que a gente viu nisso? Quem não tinha carro não podia participar, e isso me incomodava muito. Meus passeios são todos gratuitos, eu queria muito que isso fosse democratizado. Então, o que eu fiz? Eu separei o passeio do centro, virou um passeio só para o centro, a pé inteiro, e um passeio só no cemitério, só para o cemitério. E esse passeio só do cemitério, pela profundidade de todas as pesquisas e dos estudos que eu fiz lá, Cemitério da Saudade, sem dúvida nenhuma, é o cemitério que eu mais conheço. A gente acabou criando um projeto dentro do Que Te Assombra que chama Saudade Suas Vozes. E o projeto Vozes é hoje um projeto que é muito bem sucedido e compartilhado no Cemitério da Consolação, em São Paulo, Necrópole São Paulo, em São Paulo, Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo. A gente levou agora para o Cemitério dos Protestantes, aqui em São Paulo, vamos levar para o Araçá também. E a gente tem no Cemitério da Saudade de Campinas, obviamente, mas o Cemitério da Saudade também de Piracicaba. Então ele acabou virando um projeto exportar. Ah, e para o Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, que a gente já fez nossa primeira atividade, também dentro do projeto Vozes. Então, a gente pegou esse que é o que o embrião dessa história começa em Campinas, a gente dissemina levando para cemitérios, sempre com um olhar mais integral sobre o cemitério. Nossa grande tarefa, muito mais do que turística, é compreender o que aquele cemitério quer contar para a gente a partir das histórias que ele guarda. Que história o cemitério quer contar a partir das histórias que ele guarda. O cemitério ele é um lugar de vida para mim, é um lugar muito rico. Ele guarda as maiores riquezas de uma comunidade. Eu sempre digo isso, que o maior patrimônio do cemitério é o que está enterrado nele, não é o que está em cima, é o que está embaixo. Então são as pessoas que estão lá, pessoas pelos e a riqueza do que está lá é pelo que a pessoa fez em vida, independente daquilo ter sido virtuoso ou detestável, porque a gente é a soma disso, né? Do que tem de bom, o que tem de ruim, e o que tem de bom a gente enaltece, valoriza, o que tem de ruim a gente precisa saber como superar para não repetir. Então, o cemitério é um grande exercício de aprendizado. O passeio, o projeto Vozes, ele é esse exercício na prática. A gente vai no lugar e conta as histórias mais plurais possíveis, dentro de todas as, sem nenhum tipo de tabu, sem nenhum tipo de reserva,
fazendo com que todo mundo compreenda exatamente isso, que tudo que está ali, tudo que foi vivido, em alguma medida pertence também àquela pessoa. Então, a gente, a partir disso tudo, além de lógico, tentar, a palavra talvez não seja entreter, mas cativar as pessoas, a gente quer muito que elas também, a partir dessas experiências, eu não estou falando só do cemitério, posso falar do centro da cidade também, elas reencontrem um sentido, além de convívio, além de dividir angústias, medos, porque a gente está andando em lugares estigmatizados, a gente também quer reencontrar um sentido, em alguma medida, o sentido de pertencimento, o sentido de identidade local perdido há muito tempo. Falei pra caramba, né? Não, não. Na verdade é super interessante. Eu gostaria de aproveitar o gancho para perguntar para você o seguinte, porque assim, né? Antes da gente começar a entrevista, né? Você estava até falando, né? Tenho formação, eu sou advogado, né? De formação, e eu acho assim, as coisas estão relacionadas, né? Porque afinal de contas é justo, inclusive trata-se de justiça, que a gente tenha. Vocês estão me Só uma ouvindo? coisa, eu acho que a gente está com algum ruído. Não sei se tem algum microfone de computador aberto. Quando eu falo, eu ouço o meu retorno. João, Só deve eu que ser estou você. ouvindo? Você tenta tirar o seu microfone. Oi, 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 oi. Oi, agora melhorou? Agora melhorou. Agora tá sem. Ah, então tá. Então tá. Talvez seja o Então, retorno. sim. Agora eu não estou te ouvindo também, João. Não, eu tirei o áudio dele para testar se era o microfone dele. Eu acho que era mesmo. Agora você Então, também está me ouvindo melhor? Eu acho que tô. é um retorno de alguém. Acho que era um retorno de algum computador, alguma coisa que estava aberta. Tá. Agora já tá tudo certo. Então, e as coisas estão ligadas, né? Eu acho bem interessante isso, porque você está falando sobre história, você está falando sobre envolver as pessoas com espaços que faz parte da vida delas, né? Inclusive, uma das coisas que eu achei interessantes que você falou lá no Cemitério da Saudade, que eu tive presente lá naquele passeio guiado, é que, assim, né, quando você falou sobre a ausência, por exemplo, de muros, né? Quando as pessoas podem ver lá dentro, né? Aquele espaço, né? Ter contato visual, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? É Então, meio. Acho que eu até falei lá, né? Alguém me lembrou, é verdade. Eu parafraseava Nietzsche, né? Sem perceber. Mas o Nietzsche fala do abismo, tem um sentido um pouquinho diferente. Mas o que a gente falava era, eu falo isso mesmo, que quando você consegue, quando você tem a oportunidade de olhar para o cemitério, ele olha para você também, né? sim, Ele fala isso sobre o abismo, né? Mas sim, eu falo cemitério sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para o cemitério, ele lembra a gente que aquele vai ser um lugar seu também, independente de você, mas eu quero ser cremado, tá tudo bem. A gente não está falando literalmente do cemitério, a gente está falando que o resultado da sua vida vai ser o fim, vai ser o término, né? Então, aquele é o termo da sua vida, né? Ser decrépito, quer dizer, você pode optar em não ser um corpo decrépito, sendo consumido por baratas e vermes, e ser queimado, que também não deixa de ser um final decrépito, você empelado em cima de uma chapa quente, pegando fogo para ser poupado de ser comido pelos vermes. No final, o que a gente é isso, né? Então, e uma outra coisa que eu acho que eu falei lá, é que o cemitério tem um poder muito sacana de transformar você no que você é de verdade. Que depois que você é enterrado, você pode. Se você é um cara que você tem como virtude ser rico, quando você morre, você perde isso. Tudo que você tinha vai passar para alguém. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu namorado, sua namorada, pode ser o que for. Mas você vai deixar de ter o que você tinha como virtude. E aí, quando você é enterrado, e a gente assiste isso ao vivo no cemitério, né? Por mais estranho que possa parecer ser ao vivo no cemitério, mas a gente assiste muito isso, com um monte de gente rica, um monte de fazendeiro, um monte de cara, não sei o quê, naqueles mausoléus que hoje estão todos em ruínas, né? Muitos deles em ruínas, e você vê lá aquele túmulo simplesinho do homem que era escravizado, que vira um milagreiro,
que as pessoas lembram e vão rezar e vão pedir ajuda e ajudam a manter ele arrumadinho, reformado, bonitinho, com placas de gratidão, de agradecimento. É muito difícil você ver um desses caras, desses grandes fazendeiros, desses grandes barões, recebendo na atualidade manifestações de gratidão, por exemplo. Não tem. Mas o escravizado tem, a prostituta que se suicidou tem, pessoas que normalmente são excluídas, né, do que se tem como pessoas honradas no nosso meio, depois que morrem, elas podem ter, as pessoas podem ter outra leitura sobre a vida delas, né, inclusive sobre seus martírios, enquanto quem é rico, só rico, quando morre, não sobra mais nada. A gente é o que a gente é, né? A gente é o resultado dos nossos afetos, do que a gente cativou em vida e do que a gente cativa em morte também, né? João, agora tá tudo certo. Vou chamar o nosso amigo João para a conversa. E Claro, aí, pô. amigo, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Tenho. Antes eu não posso deixar de comentar que nós temos a mesma formação e isso me intriga muito em alguns aspectos, antes de eu fazer algumas perguntas. E eu também sou professor de formação. Eu sempre me perguntei qual a necessidade dos muros dentro do cemitério se quem está dentro não vai sair e quem está fora não quer entrar. Mas tem essa necessidade, eles colocam um muro lá, salvo alguns, né, alguns outros projetos. Eu nunca fui muito entusiasta desse tema mais sobrenatural, tal. Entretanto, é inequívoco que locais onde aconteceram grandes tragédias ou tem grande, vamos dizer assim, energia de concentração negativa, é um local pesado e carregado. Eu posso citar dois exemplos, um que é muito famoso para quem tem TV aberta, que é aquele caso, acho que é o History Channel, que passa lá uma casa em formato de cruz de um senhor que não sei se pode falar a palavra, se suicidou-se ali, numa cadeira, e ninguém compra essa casa. Que eles sentem esse senhor lá. Não sei se alguém já assistiu esse episódio, como a senhora comprou. E o outro é o edifício Joelma. Não tem como não passar em São Paulo e não sentir a questão do edifício Joelma. E eu não me recordo agora onde que estão enterradas 13 almas. Mas é uma sensação pesada. Onde está? Cemitério que também é xará de vocês, cemitério São Pedro. São Pedro. Ih, que azar. Cemitério da Vila Alpina. Vila Pina. E é um local pesado. E você assim, citou duas coisas que me fascinam muito, especialmente sobre o niilismo. Eu estou escrevendo um artigo agora sobre síndrome do herói, que me reflete essa do abismo, né? Que quando você olha para um abismo, ele olha de volta para você. Nietzsche tinha isso, um dos maiores pensadores do mundo, e que morreu meio doido. Eu falo que é fascinante. E você trouxe para nós, Thiago, uma questão que eu vou, antes de fazer a pergunta para você, que é sensacional. Você colocou um ponto, seja para cristão, ubandista, ateu, a existência tem um fim. Cada um acredita de uma forma. Eu, no meu caso, como ateu, para mim a existência é quando eu me encerrar. Para o cristão, ele acredita no vida após morte, ressurreição, tal. Mas você chegou num ponto interessantíssimo. A existência vai acabar em algum momento. Em algum momento o corpo vai deixar de ser corpo, para outros que acreditam que tem algo além. E eu sou muito fã de uma saga, que eu não vou citar o nome da autora, porque ela é muito homofóbica, tem dado muitas coisas transfóbicas recentemente, que ela fala que para uma mente bem estruturada, a morte é só mais uma aventura. E é algo fenomenal, que se você ouvir atentamente o passado, sussurra para você alguma coisa. Então eu quero te perguntar, antes de eu citar que a gente estava conversando aqui na nossa pré-conversa, daqui do que nós temos aqui na nossa região do Pontal, são 3 locais que você vai adorar. Maravilhosos mesmo. 2 deles eu achei por acaso, e um deles está no YouTube, acho que 2007, 2006, alguma coisa assim. Esse projeto que nasce durante uma pandemia, um momento histórico gravíssimo que nós estamos perdendo, nós não estamos perdendo só gente, porque carne e matéria se dissolve. Porque como você citou Nietzsche, para a gente citar as pessoas, tem que citar o pensamento filosófico do antes. Tem que ter alguma coisa anterior. Não está acabando só isso.
a pessoa ela deixa de existir. Acho que o Pedro vai gostar melhor daquele filme Viva a Vida é uma Festa da Disney. Eu ia falar, eu estou esperando minha vez para falar que a minha referência filosófica do projeto é Viva a Vida é uma Festa. Não é religiosa. Para mim, a morte de verdade é o esquecimento. Eu ia chegar nele. E um outro do Tim Burton, que é A Noiva Cadáver, mostra o quão frio e cinza é o mundo vivo e o quão colorido é o mundo morto. É interessantíssimo essas duas projeções de vida. Que o mundo morto é vivo e colorido, enquanto o mundo vivo é cinza e morto. Então, esse projeto que você traz para nós, sobre o projeto Vozes, especialmente ali no Cemitério da Sé, da Saudade, esse São Pedro, você acha que é possível a gente desmistificar essas coisas que a gente sempre teve ali na época, pelo menos, eu não sou tão antigo assim, eu brinco com a idade, não pode ir em cemitério porque tem doença, tem não sei o quê. Tem isso, tem aquilo. Eu, pessoalmente, sempre gostei de cemitério. Para estudar, eu acho uma paz, uma calmaria. De vez em quando vou lá, sento lá no túmulo do meu avô, fico lá uns minutos. Esse projeto Vozes, você acha que é possível a gente expandir ele e desmistificar esse preconceito que nós temos? Eu acho que assim, toda vez que a gente se coloca, você usou alguns exemplos que eu acho muito legais de pensadores e de pensamentos, e eu não gosto, é muito perigoso eu me envaidecer e achar que meu projeto tem alguma ele pode se comprometer a vencer algo que é muito difícil, que eu posso te dizer com certeza. O cemitério é muito estigmatizado, ele é muito estigmatizado porque ele lida com os domínios das dores humanas, que são físicas, sociais, espirituais e psíquicas. Então, acho que, por si, a gente gosta de evitar nossas dores. O que eu acho que é um grande equívoco, porque isso não evita da gente seria uma grande ilusão humana? senti-las. É uma grande ilusão humana. Então, eu acho que você falou várias coisas muito legais aí, eu vou tentar, só para não esquecer antes de chegar nisso. Por exemplo, essa ideia de que que as histórias sobrenaturais elas são meio bobas, meio infantis, eu deixei de ter quando eu comecei a perceber que se a gente avançar um pouquinho mais na profundidade delas, para quem acredita, você é cético, né? Muito provavelmente. Ateu, quer dizer, o eixo de toda sobrenaturalidade que a gente tem, muito provavelmente passa por um criador, eu brinco igual o Scooby-Doo. Já vi, mas não acredito. Não, eu também. Eu sempre falo isso, que eu acredito, eu acredito em quase nada, mas o quase me pega de vez em quando. É a mesma coisa. Mas é que aí que tá, o sobrenatural, é que o sobrenatural nosso está muito ligado à ideia do entretenimento, do terror, principalmente. E eu acho que o sobrenatural, porque eu falo, sobrenatural a gente vê como hoje a sociedade, mediamente, religiosamente, então sobrenatural, inclusive é tratado como tal, como sobrenatural, na igreja, na igreja, nas religiões em geral. E a gente vê dessa parte exótica, que é uma parte que acentua todos os arquétipos. Então você acha que uma bruxa vai ser a bruxa do Mágico de Oz, né? Uma mulher que está aí não é uma mulher que, poxa, manipula ervas, que cura alguém através dos seus saberes. Né? Quer dizer, a gente podia andar por outras searas para tentar ver isso. Mas o que eu queria dizer, assim, claro, até pelo nosso tempo, que é assim, quando a gente acredita no sobrenatural, a gente percebe que há em looping, né? Um looping, essa energia, esse ectoplasma, essa entidade, esse fantasma, tentando sanar alguma coisa que ele não conseguiu em vida e ele foi embora com esse apego. Então, também, mediamente, né, sem querer integralizar os temas, mediamente é isso que se pensa. O fantasma entra num looping eterno, sem temporalidade, tentando acertar alguma coisa, resolver alguma coisa que não fez em vida. Tiago, nessa tese, fica ali preso dentro de um... Eu não vou dizer uma caixa. Ele fica preso dentro de um loop tentando sair dali, tentando resolver o problema dele, mas tentando resolver o problema, mas completamente apegado ao problema porque dele. Materialmente ele não existe mais, não tem mais como ele fazer nada. Materialmente não tem como a noiva fantasma casar. Não tem mais como. Perfeito. Então o que eu digo isso para quem acredita no sobrenatural. Para quem não acredita no sobrenatural, a gente percebe que há, na verdade, uma necessidade, às vezes individual, às vezes se comunica com o coletivo,
de depurar, de digerir um grande trauma. Por isso que a gente imediatamente, porque, cara, você parar para pensar, se quem acredita em fantasma resolve de pronto a maior questão existencial da humanidade, que é o que existe depois. Existe alguma coisa depois? Independente de ser um paraíso ou não ser um paraíso, se a gente conceber a hipótese de existir fantasma, a gente aceita a tese de que há vida após a morte, ou há alguma coisa após a morte. Então, imediatamente eu resolvo meu problema de vida. Eu posso ser o merda que for aqui, que eu vou ter tempo depois de morrer para resolver minhas coisas. Né? Você não tem isso, João. Está valendo para você agora. Tudo que você quiser, você é ateu. Quer dizer, você não existe nenhum paralelo, não existe nenhuma energia, não existe O único nada sofrimento que vai ficar depois é o meu extrato bancário. que não vai ser mais seu. Tá ótimo. Você devolve para o banco isso. Também não tem problema nenhum, porque eles merecem também. Mas então, a gente falou, eu gosto de usar eu gosto de usar o exemplo, eu gosto de usar dois exemplos. O primeiro da noiva fantasma. A noiva fantasma, como eu falei, a menina está lá nos trilhos daquele momento de se casar. Existem vários tipos de noivas fantasmas, né? Sempre ligados a dores, né? Ou pelo abandono, ou pela vontade de não casar e ser obrigada a casar, e algumas situações limítrofes tira a vida a menina para não encarar esse destino, ou foge e morre, enfim, por uma infelicidade, ela acaba ficando presa a isso. Então, mais ou menos nessa esteira na esteira do que eu falei antes, né? Ela fica com essa missão não cumprida, e a gente sabe que o grande propulsor do imaginário popular é o senso comum. Então, tem muita gente que acredita em todas essas obrigações da mulher e que também acredita que, ao morrer sem cumprir sua missão precípua da vida, afinal de contas, o propósito de vida da mulher, há alguns anos atrás, vou nem chegar a décadas, alguns anos atrás, era de se casar com um homem, né, para servi-lo, principalmente. Então, só para fechar, então você tem uma comunidade que acredita, que normalmente religiosa, porque acredita no sobrenatural, pelo menos esse ambiente religioso, acredita que o propósito de vida de uma mulher era se casar. E lógico, acaba se contaminando por algum misticismo popular, acaba concebendo a hipótese de uma noiva fantasma. Se você não acredita no sobrenatural, a gente imediatamente é transposto para uma teoria antropológica. Por quê? Por que a gente acredita que uma mulher que tinha como propósito de vida se casar com um cara vai voltar para assombrar essa comunidade, voltar para assombrar outras mulheres e outros homens e outras pessoas? Porque a gente percebe imediatamente esse diagnóstico misógino dessa comunidade. Sim. E hoje, e eu sempre falo, hoje não existe mais nova história de noiva fantasma, não existe nova história de noiva fantasma, porque não faz sentido para a gente, nem nas camadas mais conservadoras, de que o propósito de vida de uma mulher é se casar com um homem. Por mais que tentem ainda empurrar essa ideia, você pega para qualquer mulher sabe que isso não é verdade. A não ser que seja uma escolha muito pessoal dela. É claro que pode ser. Fala, beleza, nasci para servir um cara. É uma escolha, mas não é mais uma imposição social. Ninguém imagina que você vai criar... Eu tenho 2 filhas, eu jamais imaginaria que eu estou criando 2 meninas, ou jamais incentivaria elas a viver para servir um cara, para se casar. Não é isso. As meninas estudam desde bebê, desde criança, elas são incentivadas a fazerem outras atividades, elas são incentivadas, pelo menos na minha vida, no meu convívio, para serem o que elas quiserem, para fazerem as escolhas racionais delas nas direções que quiserem. Então, a gente não tem mais nova história de noiva fantasma. Você vê que as histórias novas de fantasmas, as histórias sobrenaturais hoje, elas são muito mais impulsionadas pela internet. Uma porrada de história que eu nem entendo direito. Negócio de... Tem uma que é legal, que é uma teoria que é do Sete Além, tem uma outra que é dos não sei o que, box, tal, pô, legal, mas, cara, eu tenho 45 anos, você vai me pegar no elevador apertando primeiro andar, sobe, desce, segundo andar, sobe, desce, você vai falar, mano, esse cara ficou louco, né? Não vai, e aí é capaz...
E eu acho que eu não faço também, porque vai que acontece, né? Mas eu não vou perder meu tempo para ir para o 7 além, entendeu? Mas é isso, eu acho que por isso que eu acho que o olhar para as histórias sobrenaturais, elas sendo mais integral esse olhar, a gente consegue perceber que elas têm diagnósticos muito precisos sobre nossa sociedade. Não, sempre. Pedro, só para não te cortar, embora eu já te cortei meia entrevista, que é muito interessante. Eu tenho uma fazenda, não, uma floresta, essa dos cemitérios que eu te comentei, e uma outra teoria de um livro de literatura que eu li, que eu quero ver se você concorda com essa teoria, se ela pode se adequar. A primeira, vamos lá. Isso é mais agora um fato histórico do que, de fato, essa questão também do novo sobrenatural, ninguém acredita até ver, né? Na hora que vê, aí a conversa é outra. Eu sempre brinco com isso. Pessoal, como é que eles falavam comigo na escola? Ninguém é ateu até o avião começar a balançar. Mas só uma coisa, o que é interessante é que o que eu acho disso tudo que a gente está falando é que abandonaram a experiência humana para explicar. Então, hoje, qualquer vídeo bosta de um cara vestido de noiva num terreno baldio é muito mais impactante do que a história que seu avô, que sua avó contava para você depois do jantar. Eu ficava aterrorizado com as histórias que meu avô e minha avó fico até hoje com os pés de embu aqui em Venceslau. Mas a galera está satisfeita com uma prova visual que pode ser o mais absurdo que for, mas ela é visual. É o jeito que a gente assimila isso também, né? Eu vou fazer para você primeiro um convite, depois uma pergunta e depois uma outra pergunta. Primeiro o convite. Para você vir aqui, Campinas para Venceslau, acho que são 300 quilômetros, Pedro, mais ou menos? Por aí. 320, né? Que estou perto de Prudente. Nós temos aqui 3 cemitérios. 2 clandestinos e um suspeito. O suspeito é onde eu estudei, na escola onde eu estudei. Primeiro foi uma igreja, iam morrendo gente, cidadezinha do interior, matou-se os índios para fazer, porque Venceslau é originário da Alta Sorocabana, que é original do Mirim Coroados, Kaiowá. Né? Matou-se muito índio aqui na minha região. Então, fizeram a igreja, morrendo gente lá, tatupum. E em cima dessa igreja, fizeram um cemitério e tempos depois fizeram uma escola, em homenagem ao coronel daqui, Coronel Alfredo Marcondes Cabral. Esse não sei se vocês já ouviram falar, tem nome de rua em Prudente, e foi onde eu estudei. E lá nós achamos um cemitério. Tem lá. Mas até aí nada demais. Então tinha-se as lendas, né? Do banheiro, blá, 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 porque a escola em cima de um cemitério é um prato cheio, né? Eu mesmo ficava aterrorizado de cumprir a agenda à noite lá naquela escola. E não tão recentemente, há uns 15 anos atrás, achamos 2 cemitérios em Presidente Epitácio. Um escravagista, do pessoal que morria na senzala. Então, eu fui lá. É uma sensação carregadíssima, pesadíssima de estar lá. Não pretendo voltar lá tão cedo, mas se você vier, você me avisa que eu vou. É um negócio pesado, é uma sensação muito pesada. E um outro que eu já fiquei mais fascinado. Já não era tão pesado assim a energia, como podemos dizer assim. Que era um cemitério nazista, cara. Nós achamos um cemitério nazista. Os caras que vinham correndo iam passar daqui para Assunção, para o Paraguai e para a Argentina, não dava tempo, morria, os caras enterravam ali. Está aqui em Presidente Epitácio. Esse é o convite. Agora, a primeira pergunta. É famoso internacionalmente a floresta Okigahara, no Japão. Essa todo mundo conhece. E acredita-se que ali os espíritos, acho que eles falam espíritos, demônios, né, maus obsessores, dos suicidas, atraem outras pessoas que estejam com pensamentos negativos para que elas possam ali também se suicidar. Peraí, deixa eu só fazer uma pequena fala aqui, um pequeno comentário. No Japão, o suicídio é proibido. Existe uma lei que proíbe, né, o suicídio no Japão e as famílias, as pessoas são desencorajadas a se suicidarem. Então, o que acontece? Sim, mas o que acontece? Cai sobre as famílias também das pessoas, recai sobre as famílias das pessoas que se suicidarem. Então, o que acontece? Quem quer se suicidar no Japão, para não ser visto, vai para essa floresta. Aí que eu só queria falar, você falou todo mundo conhece, mas talvez alguém não saiba, que essa floresta ela é um destino, ele é um ponto, um point, vamos dizer, para as pessoas que é triste, as pessoas vão para lá para se suicidar, porque para não serem vistas e
ficarem ali, né, sem, enfim, sem E é apenas uma floresta que ela desaparecerem, não né? tem som, né? Ela não tem barulho, deve ser agoniante você estar num negócio desse. E como a gente estava conversando mais cedo, é, que o espírito da pessoa, ela fica aqui porque ela está com um assunto pendente ali, né? E ela não consegue resolver. Esse assunto pendente dela, ela tem a capacidade de puxar o outro para se matar ali? É uma possibilidade? Ó, eu vou falar algumas Isso me coisas. assombra. Isso me assombra. Eu vou falar algumas coisas. Eu acho assim, primeiro, eu gosto de tratar primeiro essas hipóteses com o máximo de racionalidade possível, né? Sim. Que é um assunto sério. Eu não gosto dos estigmas, acho uma crueldade o estigma Eu só não usei o recair termo, ainda. não usei o termo técnico correto, tá? Hã? Eu não usei o termo correto, que eu não Não, sei. fica Se tinha falado tranquilo. de plasma, né? O Não, tanto faz, tanto faz. Não, não, mas tá tudo bem. Não tem. E aí é o que A gravaram gente depois disso. imagina, Ela a de gente repente imagina. lá, fica vira alguma coisa lá e fica puxando os outros. Isso, isso. Eu sempre digo, todo mundo, quando eu vou para um cemitério, tem gente que fala, pô, mas você não faz nenhum tipo de ritual. Você faz. Eu falo, eu não faço principalmente porque eu não levo, eu levo um grupo que eu não pergunto o que cada um tem, o que cada um professa. Então, seria muito injusto eu pedir licença para entrar com um monte de gente a partir da minha perspectiva religiosa. E como eu não sou exatamente um cara religioso, embora goste e tenha amigos, e eu sou sambista, então eu gosto de ir na macumba por causa do atabaque, eu acho legal. Eu adoro a sensorialidade de várias religiões. Então, mas sou amigo do Caio Fábio, por exemplo, que é um reverendo maravilhoso, uma figura, Fantástico. doidão, uma figuraça, maravilhoso. Mas sou amigo dos padres também, sou amigo de padres jesuítas que estão em Roma, que estão lá ainda enquanto o Papa Francisco estiver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que O Papa a Francisco não tá. gente. Hã? Você falou quando o Papa Francisco não tá. É porque muda as ordens, né? Ele é uma de ordem franciscana, se ganhar outra ordem franciscana, eles ficam. Se ganhar de uma outra ordem, antes eram os beneditinos, né? O Padre Bento. Isso, o Então, BNDC. então o que eu acho, na verdade, é que a morte liberta. Eu não acho que o suicida, e assim, pelo amor de Deus, eu tomo muito cuidado, porque eu acho que não adianta a gente querer colocar o medo do que vai Pedro, acho que acontecer a à gente vai ter frente que da. censurar algumas palavras no YouTube, quando for upar. A gente não consegue. Eu acho que a gente não pode estigmatizar quem não segura a onda de viver aqui, cara. E mais ainda, transferir essa responsabilidade depois dessa tragédia acontecer para as famílias, porque para que a gente vai ainda, além de toda a tristeza, além de toda a sensação de frustração por não ter conseguido fazer com que essa ideia fosse demovida da pessoa, você ainda carrega a pessoa com esse estigma, eu acho isso uma puta sacanagem. Entendeu? Seja ela religiosa, seja ela legislativa, como a lei no Japão, acho uma sacanagem, sim, porque não é isso. Eu sempre falo, quando eu estava falando do cemitério, quando vou ao cemitério e me perguntam, pô, mas você não vai levar o Zegum para casa, não sei o que, eu falo, gente, você só leva do cemitério o que você leva para o cemitério. Você não vai levar nada além do que você já não estava levando. Você já estava levando lá para dentro. Então não se preocupa, não tem nada para atrás de você. E eu não acredito, que eu acho que é só um lugar de mais conforto. Por que a pessoa vai fumar crack na Cracolândia? Porque ali se cria um ambiente que tem uma tolerância para aquilo. Se o cara for tentar se matar no centro da cidade, alguém não vai deixar. Alguém vai tentar falar, o polícia, o bombeiro, alguém vai pegar. Agora, lá é um lugar que é conhecido por isso, então você já vai ter uma frequência menor de pessoas que não têm essa intenção ali. Não vai ter um plantão ali de gente que fala, ó, não entra na floresta que eu sei que você quer se matar. Podia ter uma liga de atendimento, né? Seja ele qual for, uma liga de atendimento para essas pessoas, na hora que chegassem lá, tentassem ser convencidas do contrário. Mas eu não acredito, assim como eu não acredito, por exemplo, que um cemitério, como você falou, tenha almas de escravizados ali, porque eu acho que quem sofreu o martírio, isso é muito interessante, porque se a gente perceber como que é a formação dos santos católicos, todos foram martirizados, ou grande parte foi martirizada, torturada,
apedrejada, executada de maneira cruel, perversa, algumas crianças, algumas meninas que foram violadas, violentadas, e depois elas se tornam mártires e santas, são beatificadas. Por que que o homem negro, por que que a mulher negra escravizada, ela não é a alma não é sublimada? Por que que fica preso? Por que que São Sebastião, que era um soldado romano, que era cristão, foi martirizado 2 vezes, torturado, flechado, tá? Ele virou santo e o escravizado fica ali no cemitério, fica ali na senzala, fica ali no Pelourinho. Por quê? Porque isso é evidentemente um conceito desumanizante. A gente acha isso coletivamente, o que é uma coisa muito interessante da gente perceber, como isso a gente... Não, beleza, é verdade. Esse é um lugar que, sei lá, é meio estranho, porque claro que lugares com memória são fortes, são pesados, mas imaginar... A nossa própria consciência nos induz a levar a isso, não é? Óbvio, mas qual que é o segundo... Então, eu sempre falo, eu acho que é mais fácil você ter uma alma de um fazendeiro escravagista arrastando corrente até hoje do que de um preto que sofreu, que foi sequestrado na África, explorado no Brasil, torturado aqui, morto de forma cruel, separado de sua família, de quem ele amava, de quem ele tinha afeto, tratado de forma desumanizada. Quer dizer, ele ainda está aqui carregando corrente, de verdade. Muito bom. Eu acho difícil. A minha última coisa é a questão de a cultura de massa, né? A gente tem isso, inclusive, na história do cinema, ao longo da história mesmo. Você vê, por exemplo, o que tinha sombra, né? Então, você vê questões... Às vezes, algumas coisas são bem marcadas, né? Porque são assim, que as pessoas comentam por aí, né? Assim, porque todo lugar assombrado tem que ser uma mansão, né? Então, é sempre uma história, assim, por exemplo, é interessante isso, né? A gente sempre ouve falar de uma mansão, um casarão assombrado, né? Por exemplo, até hoje eu não vi uma história de fantasmas que envolvesse um casebre ou uma coisa, né? Então os fantasmas, eles também têm, parece que uma certa escolha, né? Eu acho que eles vão assombrar o casarão, a mansão, né? Mas esse é um olhar que hollywoodiano. Porque a gente aqui no Brasil tem os lugarzinhos que são menorzinhos, assim. Nas casas que tem algumas memórias. Mas é engraçado só para isso que o Pedro está dizendo. O que é muito interessante é porque a gente consome o terror americano mesmo. Então a gente consome o terror americano. Eu estava tendo um debate outro dia sobre a falta de fantasmas negros no cinema americano por uma razão bastante óbvia, que é a ausência de autores negros, né? Tem muito poucos roteiristas, tem muito poucos diretores, agora tem um pouco mais, mas existiam poucos. E aí, esse debate é um debate interessante, mas a realidade racial do Brasil é tão diferente da americana que aqui a gente tem aqui a gente não... Foi isso que eu falei. É muito interessante que qualquer ruína aqui no Brasil acaba se tornando um lugar de referências sobrenaturais escravagistas ou ex-escravagistas, mas sempre nessa medida, sempre deixando os escravizados, os negros escravizados, como assombrações ainda amarradas aos grilhões que o escravizaram. E jamais libertando. É muito difícil você ter, por exemplo, um barão que está pagando a penitência por ter escravizado. A gente não tem. E é uma das coisas mais horrendas que tem a escravidão, né? É uma das coisas mais horrorosas. E tem muito pouco barão aqui, é isso. Pagando por essas atitudes. Mas não falta em qualquer casa arrebentada por aí, gente achando que tem escravizado negro arrastando corrente. Eu tenho uma última pergunta, e aí eu não interrompo mais, prometo. Até pelo tempo. Nossa, que bonito, amigo. Nossa, cara. Como eu disse, eu gosto muito de literatura, né? E eu não ia citar o nome dela, mas eu vou citar. Da J.K. Rowling. Ela escreveu em Harry Potter, tá ali, salvo engano, na Ordem da Fênix, no 5. Depois, não sei se você conhece, Thiago, o Harry Potter.
E ali ele dá uma explicação para a morte. Só do filme. Só do filme? No livro ele dá uma explicação para a morte, depois que o Sirius Black morre assassinado. O Harry vai perguntar para os fantasmas o que acontece depois da vida. Por que o castelo não está cheio de fantasma? Por que eles não voltam? E ele dá uma explicação muito interessante, o Nick quase sem cabeça. Ele olha para o Harry e fala, ele não voltará, ele não vai voltar. Ele fala, ele não voltará? Por que ele não vai voltar? Por que o castelo não está cheio? Aí ele, bruxos mais preparados, com preparo emocional, ou eles prosseguem. Agora, os bruxos que têm assuntos inacabados e bruxos mais medíocres, eles ficam. Eles não conseguem passar para o outro lado. Aí ele pergunta ainda, mas o que é o outro lado? Ele fala, eu não sei, porque eu não estou nem lá nem cá. Eu estou numa fraca imitação de vida. Eu acho sensacional essa descrição que ele nos dá para fantasma. É uma fraca imitação de vida, não é nem lá, nem cá. Ele não está em lugar nenhum, nem ele próprio sabe onde ele está. Ele está condenado a ficar ali vagando. E você acabou de me colocar uma perspectiva que eu não tinha parado para pensar. E não faz sentido nós não termos nosso barão escravagista rondando por aí sofrendo e os escravizados não estarem libertos. Assiste muita lógica isso. E o cinema hollywoodiano, inclusive eu tenho um livro por aqui de terror, alguma coisa assim, acho que é Contos de Terror em Português, quando eu estava na 5ª série, dava esses livros para nós, e não tem uma história que conte do preto, salvo o Preto da Mata. Que o Preto da Mata, para eles, é tratado como assombração e terror. Já no filme brasileiro que todo mundo conhece, do Ojuara, o Preto da Mata lá é tratado como um bom senhor ali, né, que avisa, não pegue esse ouro, que é problema. Tiago, eu não vou mais te fazer pergunta, mas eu adorei te conhecer, adorei bater esse papo. Vou te seguir, vou acompanhar o canal. Eu já segui aqui no TikTok algumas coisas aleatórias, segui um menino que ele vai em lápides, explica as lápides. E eu tenho 2 perguntas, você que conhece bem então de cemitério. Uma do Conde Vlad, a ala dos vampiros, né, que está no Pierre Lachaise, a pronúncia correta? Pierre Lachaise. E um outro da Baronesa, que fez lá uma cripta lá, que quem ficasse, acho que 1 ano lá, ganharia uma fortuna. Como que é essa história aí? Você conhece ela? A da ala dos vampiros eu conheço, mais ou menos, e é muito interessante, né? A da Baronesa eu não conheço, de verdade. Essa eu não conheço. Mas é bem interessante a história, que quem passasse lá 365 dias trancado lá dentro com ela, herdaria toda a fortuna dela. Tá lá também. Minha situação econômica topava. Tá tudo quebrado lá, né? Só tem direito a um sanduíche por dia e um livro. Tá ótimo, pô. Imagina. Se resolver uns 3, 4 anos aí, tá ótimo. Não, essa eu não conheço. Na verdade, assim, eu, embora goste muito do tema, eu não sou um estudante da vida disso. Faz muito tempo que eu estudo, assim, com a profundidade que eu vejo. Eu estou uns 3 anos nessa, né? E eu acho que talvez, assim, talvez essa profundidade ela tenha vindo mais por esse método para transformar os nossos passeios, que o método qual é? É de tentar entender o que o cemitério quer me contar. Por exemplo, aqui em São Paulo tem o cemitério São Luís. O cemitério São Luís eu descobri porque eu gosto de Racionais. Então eu escutei uma música do Racionais que se chama A Incrível Fórmula, A Fantástica Fórmula da Paz, que é uma música que ele explica como que é o cemitério São Luís, especialmente algumas efemérides, né? Por exemplo, o Dia de Finados, em que você pode perceber as mães dos mortos indo com o que elas têm em comum, né? Senhoras negras. E quando eu fui agora, pouquíssimo tempo no São Luís, eu vi uma senhora exatamente com a descrição, ou algumas senhoras exatamente com a descrição da música dos Racionais, e uma delas estava usando a fotografia do filho, escrito Justiça embaixo. Então, por quê? Qual que é a frequência de sepultados lá? Jovens negros mortos de maneira violenta. Então, essa história que o cemitério São Luís tem. Ele é um cemitério que não tem arte tumular, não tem aquelas baita esculturas bonitas, é um cemitério mais novo, mas é um cemitério que conta essa história para a gente, nos alerta sobre isso, e que conta a história da época que os Racionais
acho que é o Ed Rock e o Mano Brown compuseram essa música, conta o que era a região onde ele se estabelece, né? O Jardim São Luís, Capão Redondo, ali perto, Jardim Ângela, que chegou a ser um dos lugares mais violentos do mundo. Uma das regiões que chegou a ser um dos lugares mais violentos do mundo. Tamanha demanda de mortos que iam para o cemitério da Vila Formosa que decidiram construir um cemitério que até a Covid, até a pandemia, quase 80% dos sepultados tinham esse perfil que eu falei. Então é uma história muito importante que o cemitério quer contar para a gente. Com a pandemia mudou um pouco o perfil porque muitos idosos de classes menos favorecidas morreram também na pandemia, né? Principalmente na primeira onda, o que mudou até a estatística do São Luís, que também é um dado importante para a gente, né? Para a gente entender quem morreu muito, embora a gente saiba que a Covid matou pessoas de todas as classes sociais, é obviamente quem estava desguarnecido, quem estava desfavorecido, quem essa manta, essa rede assistencial não cobria totalmente, morreu mais. Então, todo cemitério tem uma história para contar, a partir das histórias que ele guarda lá dentro. E esse é um grande patrimônio. Esse é um patrimônio imenso, que ninguém consegue compreender ou não gosta de compreender por conta de todos esses estigmas que a gente falou. Primeiro, você já falou lá no começo, primeiro por causa dessa ideia de doença que só serve para confirmar estigmas, porque eu tenho certeza que é mais fácil você pegar uma doença indo para a praia do que indo para um cemitério. Claro que o cemitério demanda muito cuidado sanitário. Claro que você precisa cuidar do resultado da nossa decomposição, né, necrochorume, mas nos cemitérios, que são a grande maioria, a maior parte deles, esse trato é feito. Porque se o cemitério está ativo, se ele tem sepultamento ainda, ele tem, em tese, maior fiscalização. Os cemitérios antigos não tem mais risco de contaminação, porque a gente contamina o solo por 1 ano e meio, 2 no máximo. O necrochorume, além de... Ele é um agente biológico evidentemente contaminante, mas ele é biodegradável. Então, claro que para ele não chegar, principalmente nos lençóis freáticos, existem técnicas para contenção do necrochorume, por exemplo, invólucros, por exemplo, absorventes, que você coloca embaixo do corpo. Você tem... eu sei porque eu pesquisei, porque eu tenho interesse nesse tema também. Você tem, por exemplo, barreiras hídricas, que são canais que você faz de tempos em tempos, que você passa uma água onde o necrochorume vai passar, e onde você passa essa água, ela varre aquele lugar e leva tudo para ser esse material ser tratado, ele ser... Então, assim, claro que isso tem, além de ter essa questão, tem a questão que talvez pegue mais, que são os estigmas da morte mesmo. O cara achar que você vai lá para vilipendiar morto, que você vai lá para... como se fosse algum problema também quem professa de religiões que acessam essas energias e essas entidades que estão lá o Pedro viu, aqui em Campinas você tem um santuário do Tranca-Rua das Almas, que é super legal. Para quem é da Umbanda, tem um significado muito grande. Mas eu, embora seja um pouquinho macumbeiro, não sou assim um grande frequentador, eu acho o máximo, acho super legal, faz todo sentido ter um santuário é o único santuário de Tranca-Rua em cemitério do Brasil. Então é super legal, mas mas ao mesmo tempo tem também os cemitérios de ordens católicas que acabaram desenvolvendo, por conta das influências na comunidade, os milagreiros de cemitério, que é a paixão da minha vida, do ponto de vista de estudo cemiterial. Você tem também lá no Cemitério da Saudade um cemitério, que é o São José. O Cemitério da Saudade de Campinas ele é formado por 5 cemitérios. O São José é um cemitério que tem muitos orientais, você tem várias construções fazendo referência a religiões orientais, que tem atividade religiosa nesses lugares, porque os orientais acessam muito isso. A gente acha que é só
só na macumbinha que o cara vai lá pro tranca-rua, não sei o que, no cemitério. Imagina, budista tem muito isso, e outras religiões orientais também. Então, enfim, o cemitério é um lugar que tem inúmeras vocações e, para mim, a principal vocação do cemitério é ele ser o lugar que melhor explica a cidade e sua formação social. Para mim, Sobre isso, essa... Desculpa, perdão. Não, me empolguei. Porque é o seguinte, como revela, né, sobre a sociedade em que a gente está presente, né, a maneira como, inclusive as condições que nós temos, né. Em alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para o Maranhão, fazer uma viagem maravilhosa, e ao longo da viagem, assim, entre São Luís e Barreirinhas, por exemplo, na beira da estrada, eu tive a oportunidade de ver alguns pequenos cemitérios de beira de estrada, né? A pessoa mora ali, não tem acesso a um cemitério próximo, não tem às vezes condições, inclusive financeiras, de arcar até mesmo com caixão, arcar mesmo com condições, né, materiais de poder, enfim. E aí existem pequenos cemitérios de beira de estrada que você vai andando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. Em algumas estradas pelo Brasil você tem você vai ver alguma cruz ou outras vezes são um montinho de terra. Então isso revela inclusive as condições materiais, né? Porque como você disse, tem alguns túmulos que são verdadeiras obras de arte, né? E como uma das coisas que você estava comentando, a partir do momento que você não podia enterrar pessoas dentro das próprias catedrais, igrejas, né? E aí surge as capelas de cemitério, né? Então, Exatamente. aí sobre isso, né, eu acho interessante como você vê aquelas capelas que são gigantescas, quer dizer, são as famílias mais tradicionais, mais cheias de posses. Agora, por exemplo, eu fui visitar, quando eu fui para o Maranhão, eu tive a oportunidade de ir lá em Barreirinhas de ver o cemitério de lá. É um cemitério, tipo, você tem os melhores túmulos são aqueles que tem, por exemplo, já um anjo, outros já são simplesmente um monte de areia. Então é bem interessante isso, né? É isso, mas isso é muito marcante, né? Os cemitérios, na verdade, eles forçaram muito a barra. A minha última pergunta, eu vou ter que sair, então eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Então, pode fazer. Além do que te assombra, o que é a vida? Sei lá, acho que é um passatempo legal aqui, que a gente precisa achar um jeito legal de viver. É um grande passatempo. Que a gente faz coisa e gera memória nos outros, gera afeto e sensações. Então, acho que é mais isso mesmo. É um exercício perene de criar memórias, criar afetos. O resto quem vai ser? A gente vai saber a resposta mesmo dessa pergunta aí quando ela acabar, né? É uma pena que a gente só descubra isso nesse momento, né? Tomara que a gente tenha a oportunidade de saborear o resultado, né, dessa pergunta, mas se não tiver, eu acho que é isso aí, cara. Acho que é esse exercício maluco aí da gente criar afeto, né? Não tem muito mais, não dá para imaginar outra coisa, né? Eu acho que é isso. E antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você o que te assombra? O que me assombra? Puta, você sabe que essa pergunta é muito legal, Pedro, porque foi ela a grande propulsora do projeto, né? Quando ela nasceu, e ela nasceu muito ligada a essa ideia da gente primeiro contar as histórias de Campinas, né, das assombrações e a relação dela com a própria formação da cidade, a gente queria provocar o seguinte com ela: será que te assombra mais o fantasma ou o seu fato gerador? Essa era a ideia inicial, né? Porque Campinas tem muito disso. Os fantasmas estão muito ligados a grandes violências, né? Algumas da própria administração, né? A gente conta a história do Elesbão, por exemplo, foi o primeiro menino que foi enforcado em Campinas. Obviamente era um menino escravizado, negro, jovem, né? Como ele perfaz também o perfil do jovem negro que é executado hoje em dia, né? Quer dizer, parece que não mudou muito, né? E a outra, mas ela foi se transformando, ela foi ganhando outras coisas. E hoje o que me assombra é a falta de memória mesmo. Então eu acho que eu sempre falo que dentro das minhas pretensões, a mais ambiciosa é da gente ganhar da morte
a partir da memória, a partir da lembrança, né? Então, usando os instrumentos que a gente tem, então a gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem esses passeios, a gente tem esse bate-papo aqui, né? Que está indo para o mundo digital e sabe-se lá até onde ele vai parar e quanto tempo ele vai durar. A gente tem, a partir disso, a capacidade de vencer o esquecimento, que é o que faz a gente esquecer pessoas, esquecer a cagada que as pessoas já fizeram, às vezes individuais, às vezes coletivas, as injustiças que a gente cometeu individualmente, coletivamente. Então a memória serve para nos manter vivo e manter vivo não só não só nossas virtudes, né? Não só as coisas virtuosas que a gente faz, mas o que tem de ruim também, que essa é outra coisa, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de assumir o que a gente tem de ruim. Eu tenho um ditado que é engraçado, que eu sempre falo, que quando a gente decide viver com alguém, a gente escolhe o que a gente não gosta, né, na pessoa. A gente escolhe pelo que a gente não gosta. Porque o que a gente gosta é fácil, todo mundo vai lá e saboreia numa boa, né? Mas a gente, quando escolhe alguém, a gente precisa saber o que a gente não gosta. Eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente quer olhar para a nossa sociedade, a gente precisava ver o que a gente não gosta para tentar corrigir, para tentar e achei esse um exercício gostoso, sobretudo um exercício de afeto, porque contar história, ouvir história e contar história, você cria inevitavelmente pontes afetivas, são as que eu guardo até hoje dos meus familiares que já foram. Eu não, hoje passado, assim, a maior parte, minha avó morreu ano passado, minha última avó, mas o que eu guardo dos meus antepassados diretos, imediatos, e que eu tive a grande oportunidade de viver junto, são os bons momentos. E lembrar do que a gente conversava, do que a gente fazia junto, é um jeito de manter eles aqui com a gente. O João é ateu, então eu imagino que não sei, a gente não. Eu não sei se eu sou ateu, acho que então, talvez não seja. Que é engraçado, só para fazer. Eu tive uma experiência eu tive algumas experiências na minha vida que afastam minha ideia de ateísmo. Esse ano eu fui rezar, eu rezei um Pai Nosso diante da ossada de Pedro, dos restos mortais de Pedro, do Papa, do primeiro Papa, na necrópole do Vaticano, com um padre super gente boa brasileiro. E, cara, me deu um puta de um arrepio aquilo, entendeu? Eu não consegui passar incólume a isso. Meu ceticismo não passou incólume, entendeu? Ele foi por alguns minutos, eu achei que aconteceu alguma coisa ali mesmo. Quer dizer, o cara que supostamente jantou com Jesus Cristo na última ceia estava ali diante de mim, e eu acho Jesus um puta cara legal. Eu acho o cara mais legal que já passou pela Terra. Eu transito polos, o Thiago. Eu transito entre os dois polos. Olha ali, aqui no gabinete. Ele é legal. Ele é um cara gente boa demais, pô. Mas a minha relação com Jesus é essa, não é de ter medo dele, é de ser um amigo dele, de tentar ser igual, de tentar perdoar, de tentar receber, de tentar acolher, de tentar. O exercício que eu faço é esse. Nem sempre é uma tarefa fácil, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente acho que abriram a jaula dos, né, sei lá do que aí, sei que tipo de criatura que saiu desses ogros que saíram daí do esgoto, mas a gente precisa acolher eles também, cara, senão a gente também não consegue fazer esse exercício. A gente não consegue fazer esse exercício também do JC, né? Foi, no final das contas, acolher quem estava em aflição. E eu acho que tem muita gente em aflição hoje em dia, né? Aflição por julgar, até a necessidade de julgar as escolhas dos outros, os comportamentos, as decisões, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa arrumar um jeito. Não sei se é fácil, nem se a gente vai conseguir, ou se eles não vão matar nós antes, enfim, mas Mas olha, é uma possibilidade também, né? Já já vocês vão me visitar no cemitério lá. mas eu queria dizer uma coisa, antes da gente encerrar, já agradecendo ao João Pedro pela sua participação, e dizer o seguinte, eu tive a oportunidade, como eu falei no início da entrevista, de estar presente, né, nesse encontro, e é muito legal a maneira como você mescla as histórias do lugar, sabe? E com a própria história,
com a reflexão sobre o que significa, qual é o papel do próprio cemitério, a vida da morte, o nosso imaginário popular, né, questiona, inclusive, tira algumas certezas, assim, né, como, por exemplo, do cemitério ser esse lugar abominável, né? Mas o que ele simboliza para a sociedade, né? O que ele representa, como né, a gente estava comentando aqui sobre a questão das próprias construções e a arquitetura que existe. Você tem arte, você tem obras, verdadeiras obras de arte. Como você falou, então, são vários cemitérios em um, né? Aqui no Cemitério da Saudade de Campinas. Então você vai vendo, revela a época em que foi construído. É um passeio, pela história, pela consciência. Então, eu recomendo realmente as pessoas que sigam, que conheçam o trabalho, o que te assombra. E eu vou pedir para você falar para as pessoas como terem acesso. Vai ter na descrição do vídeo os links. Pô, é só entrar no O Que Te Assombra em tudo. Acho que O Que Te Assombra, a minha caveirinha, essa aqui, ela sempre faz a referência. Outro dia eu abri O Que Te Assombra em alguns outros lugares, já tem o pessoal usando o mesmo nome, mas aí dá uma disfarçada. Mas o nosso tem essa caveirinha aqui. E a gente vai ter um passeio muito diferente do dia 13 para o dia 14. Dia 14 é o aniversário de Campinas. E a gente vai fazer um passeio às 15 para meia-noite. A gente quer passar o aniversário de Campinas com quem construiu a cidade. Então a gente vai lá para o cemitério, vai passar o aniversário de Campinas com os seus 1 milhão e poucos mil moradores mais antigos. E quem quiser ir, é só depois se inscrever lá no nosso Instagram. O Instagram eu uso bastante porque é um lugar de relacionamento. Eu respondo todo mundo, a gente conversa por ali, mas tem em todas as redes sociais, a gente pode ser encontrado. Beleza, então. Valeu. Estarei lá com certeza. Legal, Pedro. Obrigado, querido. Valeu, João. Valeu, Thiago. Muito João, obrigado. obrigadão, gente. Boa noite. Boa noite. Até a